Ao responder o questionário do Leitor ao Acaso, Carol Ben-Simon, autora do livro Todos Nós Adorávamos Cowboys, selecionou o seguinte perfil de leitor: mulher, solteira, entre 21 e 30 anos, atuando no meio artístico. Dentro desse perfil, encontramos a atriz Dandara Mendes. A história do livro são duas amigas que se conhecem na faculdade e elas viram bem amigas, assim, e só que uma é lésbica e a outra não. Só que elas acabam tendo um caso nessa época, assim, e daí depois terminou a faculdade, foi cada uma para um lado. Uma meio que abandonou a outra, assim, e fugiu para Londres, acho que era. E daí a outra sofreu e tal, acabou indo para Paris. Daí depois de uns anos elas se reencontram em Porto Alegre e decidem fazer uma viagem que elas tinham já planejado há muito tempo, assim. Daí elas pegam um carro e vão viajar pelo interior, assim, do Rio Grande do Sul. E daí é isso, a história delas viajando e tal, e desse romance que nunca foi pra frente e tal. Ela demonstra isso. Eu acredito que quando ela propôs a viagem para as duas, ela achou que ela não gostava mais, mas daí depois ela vendo a menina de novo, ela se descobriu ainda apaixonada. E ela fica a viagem inteira, na verdade, tentando isso, tentando reatar ou acender a chama da paixão na outra menina. É meio que isso, assim. Ela não sabe se gosta ou não gosta, assim, dessa amiga, da Cora. E daí ela fica nessa meio que chove não molha ali, sabe? Tipo, eu gosto, mas não quero me aproximar porque não sei se é isso que eu quero, entende? Pra não magoar também. E é meio que isso a viagem inteira, assim, né? Elas vão viajando por vários lugares e elas, uma tentando até reatar a própria amizade das duas, que elas ficaram anos separadas, então elas não tinham mais uma intimidade, assim, como amigas. E daí, até isso ela estava tentando reatar, assim, sabe? Não era só a coisa da paixão e tal. A Júlia foi se trocar e deixou a porta aberta e a outra viu e tal, daí ficou um clima, assim, daí elas começam a conversar sobre isso, elas começam a discutir e é uma discussão bem real, assim, sabe? Uma coisa que poderia acontecer com qualquer um, sabe? Então acho que foi ali que começou, assim, aquela tensão sexual das duas e daí tu começa a ficar, sabe? Aquela tensão te prende, assim, sabe? Tu quer ver onde é que vai dar aquilo, sabe? A ter um relacionamento, assim, no final da viagem, elas começam a dormir juntas, acordar juntas e namorinho, assim, sabe? Mas daí depois cada uma volta pro seu canto, entende? Uma vai para Londres, a outra vai para Paris e daí depois elas acabam se encontrando em Paris. Ela vai e volta, assim, sabe? Ela dá uns passos para trás e daí volta para a atualidade delas, assim, sabe? Daí uma relembra alguma coisa, daí vai para aquela época, daí depois volta, sabe? Cora, que é a personagem gay, né? Que daí ela que conta a história e a visão dela, assim. Geralmente tem um estranhamento quanto a ela. A Cora, que é a principal, ela se veste, ela fala, né, que ela se veste com coturno e roupa rasgada e coisa assim. Então, no interior do Rio Grande do Sul, isso causa um estranhamento, mas não por ela ser lésbica, mas pelo tipo de veste que ela, né, que ela tem. E a Júlia, que é a outra, ela é toda menininha, mocinha, sainha e não sei o quê. Então, as duas juntos meio que são, sabe, como é que se fala? Se equivalem, não se equivalem, mas sabe, elas ficam na balança, assim, sabe, ficam equilibradas, isso, equilibradas. Então, uma é toda assim e a outra é toda assim. Daí, geralmente, as pessoas iam falar com a Júlia, tratavam bem a Júlia e ela ficava meio de lado, assim, sabe? Porque ela era meio antissocial e tal. Então, mais preconceito pela posição sexual dela, não. Isso não tem no livro. Uma angústia, assim, porque ele termina bem filme francês, assim, tipo, oh, como assim, sabe? Tipo, tu fica, e agora? Não sei. Daí tu fica meio agoniado, assim, angustiado, sabe? Tipo, de não saber realmente como terminou, sabe? Eu gostei porque foi rápido, assim, sabe? É uma história fácil de digerir, assim.
E foi bem rápido. Eu gosto de livro assim, na real, assim. Às vezes fica meio maçante demais, sabe? Se ele fosse um pouco mais longo, talvez ia ficar meio maçante, assim. Mas ele tinha o tamanho ideal, a agilidade na escrita dela, assim, é boa, sabe? Tu corre as linhas rápido. E eu acho que pro tipo de história que ela fez, foi bem positivo isso, assim, sabe? Deu certo.